vocês a nossa monitora Lídia, que vai acompanhar as aulas. Talvez vocês já devem ter conhecido a Lídia virtualmente pelo grupo de WhatsApp, pela nossa sala no Google Classroom. Então, eu queria dar a vocês as mais cordiais boas-vindas à Teoria da Constituição, que só é a primeira disciplina de mais 3, né, Direito Constitucional 1, 2 e 3, que nós temos na nossa grade. Então, a primeira parte da nossa aula vai ser dedicada à apresentação do plano de ensino. E depois nós vamos já começar na nossa unidade 1. Vocês tiveram já a oportunidade de ler o plano de ensino? De dar uma olhadinha, de olhar a emenda, os nossos objetivos? Então, a ideia de teoria da Constituição é fazer o estudo da Constituição como o objeto da nossa disciplina de maneira bastante distinta do que vocês estudam já em teoria do Estado. Enquanto a teoria do Estado é um estudo que seria um estudo da Constituição política, ou seja, a compreensão de quais são as formas de Estado, forma de governo, sistemas políticos, democracia, regime de governo, ou seja, entender a Constituição sobre o aspecto político da forma do Estado, ou seja, ver a Constituição através das lentes do Estado. O objetivo da nossa disciplina, a Teoria da Constituição, é entender a Constituição como uma teoria normativa da política. Entender a Constituição como um mecanismo disciplinador do que a gente chamaria de substrato político da nossa sociedade. Então, a gente vai olhar o Estado pelas lentes da Constituição. Então, essa é a grande diferença. Enquanto a teoria da Constituição olha a Constituição pelas lentes do Estado, a gente faz um movimento contrário. A gente disciplina o poder político através de normas jurídicas que estão na Constituição. Então, para a gente iniciar essa trajetória, esse caminho, para a gente se apropriar do direito constitucional, a gente começa com os fundamentos da teoria da Constituição. Nós dividimos o programa em 8 unidades principais. A primeira unidade, que é o objeto da aula de hoje, trata das origens e características dos movimentos constitucionais e do constitucionalismo. Ou seja, o objetivo da aula é entender de onde vem historicamente a ideia de Constituição. Na unidade 2, nós vamos também fazer um exercício de história, mas do ponto de vista do constitucionalismo brasileiro. É verdade que a gente não vai ter tempo de pormenorizar todas as constituições anteriores à Constituição de 1988, ou seja, as constituições de 1824 para cá. A gente vai traçar um breve panorama histórico e vamos nos concentrar no processo constituinte de 87 a 88, para entender como nós chegamos ao legado dessa Constituição, que completa mais de 35 anos de vigência. Então, a ideia da unidade 2 é entender de onde veio a Constituição de 88, que vai ser o centro das atenções do direito constitucional 1, 2 e 3. Bem? A unidade 3, por sua vez, ela é dedicada à ideia de Constituição em abstrato. Vamos entender, então, teoricamente, o que é uma Constituição, as suas características e classificações. E aí nós vamos retomar o tema das Constituições brasileiras para a gente enquadrar as nossas Constituições passadas e a presente nas classificações que geralmente a doutrina faz em relação a uma Constituição. Se ela foi otorgada, se ela foi promulgada, se ela é escrita, se ela é consuetudinária, se ela é rígida, superrígida, etc. Rígida, superrígida, inclusive semiflexível, como foi o caso da nossa Constituição de 1824. E aí, com isso, a gente
fecha a matéria para a primeira avaliação. A nossa primeira avaliação vai acontecer no dia 15 de maio. Ou seja, é pouca matéria, então vocês têm grandes oportunidades de estudar e tirar excelentes notas. Né? A nossa primeira avaliação, a primeira chamada, ela é objetiva. Nós fazemos questões certo e errado, múltipla escolha, etc. Agora, a segunda chamada, que são menos pessoas para realizar a prova, a segunda chamada é dissertativa. Tá bem? Então, e vai ser durante a semana, porque a gente não vai ter tempo no nosso calendário de abrir uma aula exclusivamente para aplicação na segunda chamada. Infelizmente, o calendário está super apertado e a gente tem que dar conta de 15 aulas. Tá bem? Depois do dia, e para piorar, uma quarta-feira ainda é 1º de maio, né, pessoal? A gente não foi premiado com o feriado de semestre na quarta-feira. Então, depois da primeira avaliação, segue o programa na unidade 4. Aí nós vamos ver poder constituinte. E é uma unidade tão importante que eu dividi em duas aulas. Na primeira parte, nós vamos entender o conceito e a classificação do poder constituinte. E na segunda parte, nós vamos ver a questão da Constituição no tempo, ou seja, os impactos de uma nova Constituição em relação ao regime anterior. Bem? Na quinta unidade, nós vamos ver a teoria das normas constitucionais, ou seja, entender que a Constituição ela é jurídica composta por princípios e regras. E já nessa oportunidade, nós vamos entrar no primeiro título da Constituição, estudar o título dos chamados princípios fundamentais, do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Em seguida, na unidade 6ª, nós vamos estudar a hermenêutica constitucional, ou seja, quais são as técnicas de interpretação da Constituição, que podem até ser no primeiro momento compartilhadas com as técnicas de interpretação comuns ao direito, que vocês vão aprender em EAD. Mas existem alguns princípios de interpretação da Constituição que são próprios, como, por exemplo, o princípio da rigidez, da supremacia, o princípio da interpretação sistemática, e a gente vai precisar destacar aqui na nossa disciplina. Em seguida, a penúltima unidade vai tratar da aplicabilidade das normas constitucionais. E aí nós vamos, no primeiro momento, ver os três grandes tipos de Constituição conforme a eficácia, de acordo com a doutrina do professor José Afonso da Silva, que divide a Constituição em normas de aplicabilidade plena, limitada e contínua. E nós vamos ver as críticas contemporâneas que se faz a essa classificação pelo princípio da máxima eficácia da Constituição. E, finalmente, na nossa última unidade, nós vamos ver controle de constitucionalidade nos seus aspectos gerais. Como nós vamos ver rigidez e a supremacia da Constituição nas unidades anteriores, não custa nada a gente dar uma passadinha em controle de constitucionalidade, nem que seja para a gente entender quais são os tipos principais de controle que se faz no Brasil, preventivo, repressivo, e as modalidades de controle concentrado, difuso, os tipos de ação de controle concentrado, onde está na Constituição. Isso para que vocês deem uma largada na frente, ou seja, falando aqui bem pragmaticamente, eu podia esperar e abrir um espaço na minha emenda para falar de outras coisas e deixar o professor Newton, o professor Jefferson, o professor Cássio vissem controle com vocês. Mas por que eu quero antecipar controle para o primeiro período? Porque eu sei que muitos visam, desde logo, fazer concurso público, na verdade. E controle de constitucionalidade é digamos assim, um arroz de festa na prova de constitucional. Toda prova tem, com maior ou menor complexidade, tem controle. Então, se pelo menos você já tem a base do controle,
né, um mapa geral do controle que dê pelo menos uma base para que vocês possam estudar editais de concurso, isso já me deixa muito feliz, porque vocês largam na dianteira e conseguem pelo menos ganhar algumas questõezinhas de constitucional. Então esse é o intuito. A gente, claro, não vai ter condições de aprofundar em processo constitucional. A gente não vai ter condições de aprofundar em jurisprudência do Supremo, mas o mapa geral, a compreensão geral do controle, isso sim a gente consegue no primeiro período. E aí nós vamos ter a nossa AP2, que vai ser no dia 24 de julho, da unidade 4 à unidade 8. Tá? Novamente, primeira chamada, prova 100% objetivo, segunda chamada, dissertativa, e a prova final no dia 31 de julho. Aí, pessoal, eu queria chamar muita atenção, vocês estão no primeiro período, que na prova final não há segunda chamada. E eu não posso passar trabalho na prova final. Então, qualquer recuperação de nota, qualquer situação, a gente tem que resolver antes da prova final. E aqui estou eu à disposição e a Lídia para qualquer dificuldade que vocês tiverem. Não vamos deixar para correr atrás do prejuízo na prova final, porque não vai dar certo. Né? E a prova final é tão peculiar que eu também não entrego a prova final. Vocês podem tirar foto, podem copiar, podem verificar as respostas, mas essa prova final ela é arquivada na coordenação. Tá? Então ela é uma prova toda diferente. Ela vai continuar sendo objetiva, né? Eu sempre faço prova final objetiva porque facilita a correção, principalmente que a gente vai estar quase para fechamento do sistema. Existe um prazo que a Secretaria da Universidade dá para os professores lançarem a nota na correção. Então, se eu perder esse prazo, imagina, todo mundo vai ficar sem nota e tem que lançar via manual o processo, é um absurdo. Então, eu tenho que fazer uma prova objetiva rápida para a gente conseguir corrigir, né, Lídia? E conseguir lançar as notas dentro do prazo. Esse semestre está especialmente corrido, né? Eu tenho que dar conta das 15 aulas, mas eu queria também deixar vocês tranquilos de para perguntar, para interromper, para falar comigo no intervalo, com a Lídia, professora, eu não estou entendendo, eu preciso de uma outra explicação, de uma recomendação de leitura. Gostaria que vocês se sentissem muito à vontade para interromper durante a aula. Não levantem a mão, porque eu não vou enxergar vocês levantando a mão. Então não fiquem constrangidos de dizer, professora, eu tenho uma dúvida, eu queria perguntar, ou simplesmente interromper, falar por cima, não tem problema nenhum. O importante é que vocês não vão para casa para dormir com dúvidas, né? E acumular essas dúvidas até o dia da prova, tá bem? Então eu queria fazer esse acordo com vocês. Até aí, tudo certo? Sim. Sim. Eu poderia passar um pouquinho mais alto. O ar-condicionado é bem complicado, né? Vou ficar um pouco mais aqui. Vocês já viram no plano de ensino que tem umas indicações bibliográficas? Sim. Aquelas indicações também vocês podem ficar muito à vontade para escolher qual doutrina vocês vão usar. Então, bem-vindos ao mundo do direito, mundo dos livros, da doutrina, dos autores clássicos e das diversas correntes de pensamento. Tudo aqui no direito tem uma corrente, tem uma que se opõe e tem uma terceira via. Vocês vão sempre ver isso, né? Então, a ideia da indicação bibliográfica, primeiro, é uma indicação básica. E o primeiro livro que eu queria destacar é o livro do professor José Afonso da Silva, do curso de Direito Constitucional Positivo. Ele é um autor, assim, muito tradicional. Eu estudei por ele na faculdade. Então, é um livro muito citado, muito renomado, e ele dá conta de todo o programa de constitucional, de teoria da Constituição até Constitucional 3. Esse é o ponto positivo, tá? Mas qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que de 20 anos para cá, o
o direito constitucional não é mais só o texto da Constituição. Quando a nossa Constituição de 88 começou a ser colocada em prática, para valer, isso coincidiu com uma mudança de mentalidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, antes da Constituição de 88, se você pegasse uma doutrina e estudasse só a letra da Constituição, isso já era bastante. Né? A interpretação doutrinária da Constituição já era bastante. Uma situação ou outra que você recorria à jurisprudência do Supremo. Hoje, com a Constituição com mais de 35 anos, em pleno vapor, o cenário se inverteu. Então, hoje não é suficiente saber o que diz o texto formal da Constituição. É necessário que a gente saiba o que o Supremo disse sobre o que é a Constituição. Então, é importante que a gente também tenha uma leitura de obras que tragam a interpretação que o Supremo trouxe sobre a Constituição. Eu comecei a dar aula de Constitucional em 2004. E eu sempre me lembro dos meus alunos dizendo: professor, Constitucional é muito difícil porque eu tenho que ficar imaginando as situações abstratas, é teórico. Isso há 20 anos atrás. Hoje, sem brincadeira, mais de 70% da Constituição já está testado. Tem jurisprudência. Inclusive tem um e-book no site do Supremo chamado A Constituição e o Supremo, que é uma Constituição totalmente anotada de jurisprudência do Supremo. Então, assim, 20 anos depois, os exemplos são cotidianos. Então, para o bem ou para o mal, a Constitucional não é mais abstrata. Né? Então, é muito importante que a gente também tenha essa ideia de buscar a jurisprudência. E isso a gente não vai encontrar no livro do José Afonso. A gente vai encontrar em obras doutrinárias que são lançadas até pelos próprios ministros e que hoje estão famosas, mas que já existiam antes. Por exemplo, o curso do Alexandre de Moraes, curso lançado pelo Gilmar Mendes, curso mais recente lançado pelo Luiz Roberto Barroso. Então, inevitavelmente, esses livros, essa doutrina que é feita, que é escrita pelos ministros do Supremo Boa Noite, tem jurisprudência também do corpo da doutrina explicando qual é a posição da Constituição viva, digamos assim. E existem outros livros que eu também recomendo, de autores mais contemporâneos, como Marcelo Novelino e como Pedro Leza. E Pedro Leza é até um caso muito curioso, até meio engraçado de contar, porque ele lança o livro de direito constitucional dele com um nome comercial muito chamativo, que se chama Direito Constitucional Esquematizado. Então, era um livro para concurso puro, né? É um livro para concurseiro assumido, bacana. Só que, quando a gente pega o livro esquematizado, ele tem mais de 200 páginas. Então, de esquematizado só restou o nome, né? Porque hoje em dia, assim, eu considero um dos livros mais atualizados em termos de jurisprudência que há. Apesar de ter esse nome que tira do glamour do livro, né, de chamar Direito Constitucional Esquematizado. Mas é um excelente livro, principalmente para quem quer se lançar na jornada de concurso público, porque ele tem doutrina, ele é atualizado com jurisprudência e tem prova de concurso. Tá? Só que de esquematizado, não se engane, ele não tem mais absolutamente nada de esquematizado. Ele é um livro muito completo. Tá bem? Então, em termos de bibliografia, queria que vocês também ficassem à vontade para escolher. E o que eu disponibilizei antes da nossa aula começar foi um plano de aula, vocês já viram? Eu não vou chamar de apostila, porque não é apostila, é um resumo do material da
aula para que vocês façam uma leitura prévia da aula, né? Para que a gente chegue, assim, com, digamos assim, todo mundo na mesma página, sabendo qual é o conteúdo da aula de hoje, para que a gente possa se guiar. Eu, infelizmente, não sou da era do PDF. Eu tenho o PDF. Então, se puder disponibilizar, é que eu não sou da era do PDF, né? Então, infelizmente, não tem mais a mídia vai resolver esse problema. Sim. Então, na divisão, a gente vai usar um documento a agilidade para uma etapa e algum livro que você vai falar antes. Sim. Quanto aos livros que eu vou falar antes, eles já são os livros que eu vou usar naquele resumão. Então, Tá? tudo bem. Por exemplo, a aula de hoje, a nossa unidade 1, ela é totalmente baseada em um autor que é muito clássico, a nível já de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito Constitucional, que é o José Joaquim Gomes Canotilho. Tá? Vocês não precisam se desesperar para comprar o livro, porque é um livro caríssimo, é um livro importado, é um livro da editora Almedina, livro português. Então, ele tem aqui na biblioteca da faculdade e o resumo da aula, por exemplo, é baseado nele. Por quê? Porque, para mim, quem melhor explica movimentos constitucionalistas e constitucionalismo é ele. Então, o meu critério de escolha do material que deu origem ao plano de aula é, assim, aonde eu achei que está mais bem explicado e vou me guiar por aí. Tá? Então, esse livro, apesar dele ser um doutrinador português, talvez isso não faça o menor sentido, né? Por que eu estou usando em teoria da Constituição uma doutrina portuguesa? Pelo menos em algumas partes é ele que vai entrar. Primeiro que ele se tornou um autor muito respeitado aqui no Brasil, porque muitas pessoas vão fazer mestrado e doutorado em Coimbra, como vocês sabem, né, se tornou de novo algo muito comum aqui no Brasil, estudar em Portugal. Muitos programas de pós-graduação em constitucional, como o da UNB, praticamente elaboraram um programa com base no livro do Canotilho, e por uma outra razão que eu acho que para mim é a mais adequada, que é o fato da Constituição de 88 brasileira ter se inspirado na Constituição portuguesa de 76 e na espanhola de 78. Então, muito do que ele fala em termos de teoria da Constituição, que é muito bom, é perfeitamente compreensível e adaptável no que a gente precisa em relação à Constituição de 88. Tá bem? Então, o Canotilho também está recomendado na nossa bibliografia. Quem tiver curiosidade, ele existe na biblioteca aqui do nosso curso. Tá bem? A senhora vai disponibilizar também no slide? Sim. Assim que terminar a aula, né, eu mando os slides, posso mandar com antecedência também. Então, para preparação para a aula, eu prefiro que vocês leiam o plano de aula, está mais completo. E depois, como um esquema, um resumo para lembrar da aula, vou disponibilizar os slides sim também. Obrigado. Alguma pergunta, pessoal, sobre essa parte mais burocrática da nossa disciplina? Alguma dúvida sobre prova, sobre bibliografia? Tranquilo? Sim? Então, vamos começar com a unidade 1, né, que a gente não tem muito tempo, né, o tempo é algo precioso aqui na nossa disciplina. Então, eu vou começar com a unidade 1 sobre as origens e as características dos movimentos constitucionais e do constitucionalismo. Qual é o objetivo dessa unidade 1? É tentar situar historicamente da onde vem a ideia de Constituição. Tá bem? Então, nós
próximo slide sobre as origens do constitucionalismo. Então, aqui, pessoal, a gente está seguindo uma linha histórica bem tradicional, bem clássica, bem comum, que vocês vão encontrar em todos os livros de constitucional. Tá? Então, digamos assim, é a genealogia bastante ortodoxa do que é a origem da ideia de Constituição. Então, ela está centrada basicamente nos movimentos sociais e políticos do século XVIII, né, do setecentismo. Né? Então, o constitucionalismo vem dessa ideia de movimento constitucional como sendo um movimento que tem origem geográfica, histórica e social bem definida, ou como o professor Canottillo diz, né, eu gosto muito dessa expressão, são movimentos que têm corações nacionais próprios, porque como a gente vai perceber, são movimentos que nessa linha de raciocínio nascem na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, nesse século XVIII, nesse conturbado século XVIII, principalmente, mas que, apesar de terem esses corações nacionais próprios, existem características que são comuns, que eu posso fazer um recorte e dizer, olha que interessante, desses movimentos constitucionais, eu posso tirar algo que eu chame de constitucionalismo moderno. Tá bem? Então, no nosso próximo slide, a gente tem um conceito trazido pelo professor Canottillo do que seria constitucionalismo. Quem gostaria de ler para a gente esse conceito? Constitucionalismo é a teoria ou ideologia que ergue o princípio do governo limitado, indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Perfeito. Desse conceito, pessoal, quais seriam os dois grandes elementos que a gente pode tirar para caracterizar, então, o que seria um constitucionalismo? A limitação Direito, né? Garantia de direitos e limitação do poder político. Né? Então, do ponto de vista abstrato, né, o constitucionalismo, abstratamente falando, é uma teoria ou uma ideologia no sentido de ter um substrato filosófico que tem como grandes objetivos limitar poder e garantir direitos. É o que a gente vê no nosso próximo slide sobre as principais características. Então, o que eu tenho como principal característica do que é um constitucionalismo? Primeiro, é uma técnica de limitação do poder. No século XVIII, pessoal, qual era o confronto histórico que a gente vivia? Vamos lembrar lá das nossas aulas de História Geral? Mas isso era contra quem? Exatamente. A gente estava numa Europa, né, ou num cenário norte-americano de confrontação. Então, havia ali um processo de queda do absolutismo monárquico, de contestação, de revolta, de reivindicação de liberdades públicas, de direitos fundamentais. Então, esse movimento constitucionalista, sobre o qual a gente está falando, é, antes de tudo, um movimento que proporciona técnica de limitação de poder. Técnicas como separação de poderes e freios e contrapesos, como a gente vai ver muito repetidamente daqui para frente. Né? A outra grande característica é que é uma teoria de normas. Então, a Constituição, ela não é um documento político. É uma teoria normativa do poder político, como a gente estava comentando no início. Durante muito tempo, se encarou a Constituição como sendo uma capa política. Inclusive, uma das
mas sendo carta e sendo política não parece um acordo compromissório, um compromisso? Eu posso exigir um compromisso meramente político? Né? Então, essa é a ideia que deve ser superada hoje pelo lei da Constituição. Durante muito tempo se colocou a Constituição num patamar de compromisso político, acordo de poderes, pacto, declaração. Então, essas palavras elas remetem a algo que não é jurídico. E o que a teoria da Constituição luta para garantir hoje, né, luta como uma teoria de normas, é comprovar que a partir desses movimentos constitucionalistas se erguem normas jurídicas que disciplinam o exercício do poder político. E, finalmente, né, essa ideia de constitucionalismo vem de movimentos sociais, movimento político, teorias filosóficas que sustentam a reivindicação de direitos. Ou seja, é um caminho, né, de luta social. Por trás de cada movimento constitucional existe uma luta social para reivindicar liberdade, né, liberdades públicas, para reivindicar a garantia de direitos. Então, esse conjunto é o que torna aquilo que nasce em corações nacionais diferentes, é aquilo que torna um constitucionalismo, uma ideia de constitucionalismo mais coeso. Tá bem? Até aí tudo certo, minha gente? Vamos para a tipologia, certo? Então, ainda na esteira do professor Camandilho, a gente precisa falar de uma tipologia de constitucionalismo. Então, primeiramente, ele confronta constitucionalismo em sentido moderno e constitucionalismo antigo. O que ele quer dizer com esses dois tipos de constitucionalismo? Primeiro, ele quer dizer que a ideia de constitucionalismo ela não é original do século XVIII. A gente pode exemplificar isso com um livro do filósofo Aristóteles, que não é muito conhecido, que se chama, pelo menos ele foi trazido aqui para o mundo ocidental, como um título de Constituições. E o que tem o conteúdo desse livro chamado Constituições? Ele faz um exercício de direito comparado, trazendo como é a organização política em várias cidades e estados gregas e ali no povo, da Grécia Antiga. Então ele vai narrando como é que o poder político se estrutura, se é monarquia, se é república, se é uma democracia, uma oligarquia, se é uma aristocracia, ou seja, vai fazendo uma tipologia de aspas constituições. Nesse constitucionalismo antigo grego, pessoal, o que falta? Falta a declaração de direitos. Perceberam? Aqui a gente poderia dizer que era um livro de teoria do Estado. Né? Então falta essa parte da reivindicação de direitos. É um livro de direito comparado, dizendo como é que os estados, as polis e os estados ali ao todo da Grécia são organizados. De certa forma, se você tinha sorte de viver numa república, sim, mas se você vivia numa monarquia, não havia essa ideia de limitar o poder, não havia essa maquinária de limitação de poder que é inventada, digamos assim, nos movimentos constitucionais. Isso no constitucionalismo grego e no constitucionalismo romano. Mas aí eu queria usar essa sua pergunta para explicar um outro aspecto interessante de uma possível constituição medieval. Né? Se a gente parar para pensar, durante a Idade Média, ao contrário
aconteciam na antiguidade, a gente não tinha essa dimensão de império, ou de reinos, ou de uma organização de polis, porque o poder se fragmentou e aquilo que a gente chama hoje de Europa continental e Inglaterra se fragmentaram em feudos. E dentro dos feudos nasce a ideia, né, de suzerania vassalagem e o crescente de poder real absoluto naquele pedacinho de mundo. Só que, paralelo a isso, existe toda uma construção teológica herdada do pensamento greco-romano antigo, que dentro da Igreja Católica vai se cristianizar, que é a construção de uma ideia medieval de direito natural. O que é essa ideia medieval do direito natural? É aquilo que São Tomás de Aquino e os outros teólogos ibéricos, tardios, né, de Salamanca, Eva, Corina, vão tecendo por uma ideia de igualdade. Igualdade entre os homens, mas não à luz de uma racionalidade natural, mas sim à luz de uma igualdade do direito divino. Né? Aquilo que a gente chama de princípio da igualdade hoje tem uma origem teocrática no direito natural, nessa ideia de que todos nós somos filhos de Deus e, portanto, iguais, independentemente da religião que a gente professa. Isso é o que dizia São Tomás de Aquino. Né? Todos os homens, independente da religião que professam, fazem uso da razão, isso que os torna humanos, e a razão nada mais é do que luz de Deus escrita no coração dos homens. Então, durante esse período medieval, nesse pedacinho de mundo chamado Europa, existiu a permanência de uma doutrina de direito natural. E essa doutrina de direito natural, né, que via uma igualdade de direitos, uma liberdade natural, o direito de domínio, é o que vai eclodir mais tarde nos movimentos constitucionalistas, só que movimentos constitucionalistas mais cisadores daquilo que é o direito natural de origem divina. Né? Então, mesmo durante a Idade Média, né, se continuou cultivando a ideia do direito natural como uma aspas, né, como se o professor estava antigo, como uma palavra viajante que vai ganhando novos conteúdos. Então, vocês percebem a importância da união desse constitucionalismo antigo, né, com as ideias greco-romanas e medievais, para a gente ter consolidado o que vai ser mais tarde as bandeiras de luta do constitucionalismo do Estado moderno, perceberam? Então, tudo é uma construção histórica. Né? Nenhuma parte da história é inútil ou feita de trevas. Né? A gente tem que se livrar desse preconceito que a gente tem com a Idade Média, porque de trevas ela não tinha muita coisa. Né? Ela é tão trevas quanto qualquer outra idade. Né? Se alguém do século 23 olhar no nosso século 21, vai dizer que a gente vivia nas trevas também. Basta a gente ligar a televisão para ver como o nosso mundo é terrível também. Né? Mas o que eu queria deixar claro é que esse constitucionalismo antigo, mesmo que não tenha todos os ingredientes do movimento constitucionalista, eles foram importantes. Tá bom? Até aí tudo bem, minha gente? Tranquilo? Agora tem uma outra tipologia que o professor Tabatino traz, entre constitucionalismo moderno e constitucionalismo histórico. Primeiro, constitucionalismo moderno, certo? E aqui, pessoal, ele coloca essa ideia da tipologia do constitucionalismo moderno como sendo o constitucionalismo ideal. Porque ele traz os recortes daquilo que seria um movimento constitucional perfeito e, portanto, um constitucionalismo perfeito. Qual é o primeiro ingrediente que ele coloca como sendo de um constitucionalismo ideal? É o fato de ter uma ordem política por escrito. Tá? Isso é uma característica
e até paradoxal. Por quê? A gente sempre aprende que o direito natural ele tem muito essa carga da filosofia e da teologia. Ele não é escrito na Idade Média, né? Ele não vem escrito em textos de lei. Ele vem escrito em textos de filosofia greco-romanos e vem dos teólogos da Igreja Católica Apostólica Romana. Só que nesse período dos 700, qual foi o grande paradoxo do direito natural? É que quando ele amadurece, né, como forma de reivindicação política, de luta social, ele se positiva. Isso significa o quê? O direito positivo é o direito escrito, é o direito dado, é o direito reconhecido pelo Estado. Então, o auge do direito natural é ao mesmo tempo o início do seu declínio para se tornar um direito positivo. Então, a grande característica desse momento de auge e de posterior declínio, né, do justnaturalismo é o fato de se fazerem as conquistas dos 700 em textos escritos. E que textos escritos são esses? Majoritariamente declarações de Deus. Tá? E aqui a gente vai ver nos próximos slides alguns exemplos disso. E finalmente, né, além do texto ser escrito na forma de declaração, essas declarações trazem direitos de natureza individual e que são limitadores do poder político. São confrontações dos súditos, dos vassalos, do clero contra aquele poder absolutista, aquele poder monárquico que cometia abusos. Só que a gente também vai fazer alguns parênteses sobre isso nos próximos slides. Mas até aí, quanto ao ideal de um constitucionalismo, Ela pode ser considerada uma constituição? a declaração de direitos sozinha, ela não é uma constituição. Ela precisa ter um limitador do poder político. A gente vai já ter mais sobre isso. Tá? Então, vamos seguir agora para diga. Ok. O direito natural é aquele direito que é considerado pela filosofia e pela teologia como um direito inato. É a liberdade, é a igualdade, é o direito que você tem de indivíduo, é a sua nacionalidade, né? São direitos da sua personalidade, que dizem respeito à sua dignidade humana. Não importa se você está aqui no Brasil ou em outro país, se não importa o seu credo religioso, a sua condição social ou a sua posição dentro de um determinado estado. Porque são direitos inatos, inerentes. Já o direito positivo é aquele que está escrito. O direito positivo é aquele que é reconhecido numa norma. Então, o direito natural, ele é a face filosófica e teórica daquilo que vem escrito nas Constituições como um direito positivo. Então, quando eu pego o artigo 5º da Constituição e leio lá no caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, eu estou diante desse grande paradoxo. Aquilo ali representa o direito natural, mas ao mesmo tempo ele está dado escrito através de uma Constituição nova. Então era isso que eu quis explicar. O direito natural é o inato, não interessa se o Estado reconheceu ou não reconheceu, porque ele é próprio da dignidade humana, mas ele também pode ser positivado e fundamentalizado dentro de um texto escrito de uma Constituição. Tá bem? Ficou mais claro? O ar-condicionado da minha está gelando, Ele está Tá muito, né? frio.
ser Constituição tem que ter duas coisas, garantir direito e limitar o poder do Estado, né? Isso. E as constituições de países como Rússia, Venezuela, que não tem, não limitam muito o poder político. Elas limitam formalmente, mas são constituições simbólicas. Então, são constituições simbólicas, dentro de um regime autoritário. Tá? Então, formalmente, e aí isso é o drama da democracia contemporânea, formalmente tem Constituição, tem eleição, né, direta, secreta, universal e periódica. Supostamente, então, teria democracia, mas é fachada. São estados autoritários. Então, esse é o modus operandi dos estados autoritários hoje. Eles não dão golpe de Estado. Eles têm uma fachada democrática e, para todos os efeitos, está funcionando. Então, é uma Constituição simbólica. Professora, ele comentou que a Constituição foi utilizada em poder. Desculpa que o colega abriu a porta e me escutei. O meu colega ele comentou que nessa Constituição teria que limitar os poderes além dos brasileiros, né? E no caso da Constituição antiga, com as monarquias, que a senhora também comentou, se não limitava o poder, então na teoria era uma Constituição meio falsa? Na verdade, não é uma Constituição moderna. O que o professor Canutilho quis distinguir é a ideia de Constituição antiga, para dizer que a ideia de Constituição não é algo do Estado moderno, mas que existe hoje uma característica de uma Constituição moderna que tem esses dois elementos. Então, as Constituições antigas, elas vinham como regras de disciplina apenas do poder político. Era como disciplinar a forma de Estado, a forma de governo, regime político, mas elas não eram propriamente do modo como a gente tem hoje. Então, era essa distinção que ele quis fazer. É só alertar para o fato que a palavra Constituição, e isso eu gosto muito da expressão que ele usa, é uma palavra viajante. Ou seja, já existiu no mundo antigo, no mundo medieval, mas hoje ela tem uma conotação totalmente distinta. Professora, só para confirmar essa ideia de Constituição que limita a poder e garantia é uma ideia moderna. Sim, é o que a gente chama de constitucionalismo moderno ou Constituição em sentido moderno, a Constituição do Estado moderno. Professora, e no caso do Reino Unido, lá não é moderno, não? A gente vai já falar sobre esse modelo. Tá? Vamos lá para a Constituição Histórica? Então, como um contraponto a essa Constituição moderna, que ele chama de ideal, porque ela é apenas, assim, é um modelo ideal porque tem todos os ingredientes que fariam uma Constituição perfeita. Ser escrita, ter uma declaração e uma maquinária institucional de limitação de poder. Já a Constituição Histórica é a Constituição real. Quem gostaria de ler para a gente esse conceito de Constituição Histórica? Ou de constitucionalismo histórico? Ou a Constituição em sentido histórico entender-se-á o conjunto de regras escritas ou constitucionais de estruturas institucionais conformadoras de uma dada ordem jurídico-política num determinado sistema político-social. Então, esse conceito de Constituição Histórica vai responder a pergunta que o colega fez. E a Constituição inglesa? Assim como a gente poderia perguntar, a Constituição norte-americana? São constituições históricas, ou seja, elas saem desse modelo ideal, perfeitinho, né, do escrito, do declaratório, da técnica de limitação de poder perfeito, para entrar na história conturbada dos movimentos constitucionalistas de cada lugar do mundo. Então, a Constituição Histórica é esse sentido de realidade, que cada Constituição, cada experiência constitucional vai trazer essas peculiaridades históricas, geográficas, culturais de cada lugar onde ela surgiu. Professor, Diga. nessa Constituição Histórica, não é que a força normativa? Vamos já tratar disso. Gostei da pergunta. Perfeito. Professor, o que é consuetudinárias? É costumeira.
Então, elas não são todas escritas, e aí vem o início da resposta à pergunta que o colega fez sobre a força obrigatória. Né? Então, não é um documento escrito que eu vou levar embaixo do braço para exigir respeito às minhas liberdades individuais. Ela vem pela força do costume, pela tradição. Tá? Então, por isso que ela é uma Constituição histórica, porque ela foge do modelo ideal do que seria esse constitucionalismo moderno, feito com o melhor de todos os mundos. Tá bem? Tá bem, professora, obrigada. Então, já no nosso próximo slide, então nós temos as ideias e os modelos teóricos de Constituição, partindo dessa ideia do que é uma Constituição histórica. Tá? Então, aqui, de maneira bem resumida, nós temos, então, quais são as duas grandes ideias de constitucionalismo. Então, uma Constituição, ela tem que fundar, ela tem que ordenar e ela tem que limitar o poder. Isso é um lado da moeda. E qual é o outro lado da moeda? Reconhecer e declarar direitos que, a princípio, nos 700, eram direitos individuais. Tá? Então, essas são as duas faces de uma mesma moeda que a gente chama de Constituição. E quais são os modelos teóricos que vão nos ajudar a entender como esse movimento constitucionalista foi se formando ao longo do tempo para a gente ter heranças constitucionais hoje? O professor Camotilho traz os 3 modelos clássicos. Existem outros? Sim, com certeza existem. Né? Mas eu, no primeiro período da graduação, sou obrigada a passar para vocês o que é clássico. Tá? Mas a gente vai fazer alguns comentários laterais. Que modelos são esses? O modelo que ele chama de histórico, que é o modelo dos ciclos longos da Constituição inglesa. O modelo individualista, que ele chama dos momentos fractais, que é a Constituição revolucionária do movimento constitucionalista francês. E a Constituição estadualista, que ele chama desse modo, que remete ao processo de independência dos Estados Unidos. Então, são esses 3 modelos teóricos que os constitucionalistas tradicionalmente trabalham. Bem? Podemos ver cada um deles? Sim? Então, o primeiro modelo. O modelo da Constituição histórica inglesa. Tá? E aí vocês já vão começar a perceber que foge do ideal. Então, historicamente falando, os constitucionalistas defendem que a ideia de Constituição moderna nasce em 1215 com a Magna Carta imposta ao rei inglês conhecido como João Sem Terra. Vocês conhecem a história do rei João Sem Terra? Sim ou não? Não? Ali nos idos do século XIII, esse rei João Sem Terra andou tendo uns entreveros com os seus vassalos, entendidos aqui os barões do reino e clero. Né? Então, esses estamentos do reino inglês entendiam que o rei João Sem Terra estava cometendo abusos. E eles não toleraram os abusos lidos para a época do mundo medieval, feudal, da suzerania e da vassalagem. Esses abusos representavam imposição de impostos e confiscos, prisões arbitrárias. Mas coloquem isso tudo no contexto do século XIII. Tá? Então, o que os barões do reino fizeram? Trancafiaram João Sem Terra, por isso que ele tem esse nome, na Torre de Londres, até que ele pensasse direitinho em assinar uma carta em que ele jurasse garantir liberdade, propriedade e segurança para os barões do reino e para o clero. Então vejam que é uma ideia bem pré-histórica de Constituição, porque não é uma Constituição de cidadania, vocês concordam comigo? É uma Constituição estamentária, mas foi assim que começou.
Então, para ilustrar, eu trouxe 2 artigos da Magna Carta para vocês sentirem o que era, né, esse constitucionalismo do ciclo longo inglês nessa sua primeira manifestação, ou pelo menos na mais famosa manifestação. Aqui nós temos, primeiramente, no próximo slide, o artigo 39. Quem gostaria de ler o 39 para a gente? Prometemos que não se tomarão as carroças ou outras carruagens dos eclesiásticos, dos cavaleiros e das senhoras de Constituição, nem a lenha para o consumo em nossas circulações, sem o consentimento expresso dos proprietários. Então, vocês imaginam o que era antes, então? Se ele jurou que isso ia acontecer, o que acontecia? Ele confiscava a propriedade. Ele e os antecessores, né? Como bom rei absolutista. Então, tem uma frase no livro do professor José Afonso da Silva, quando ele está explicando o direito, a garantia, melhor dizendo, a inviolabilidade do domicílio, que é muito bonita e que ilustra muito isso. Que diz assim, que o vento pode entrar na cabana do lenhador, mas o rei só pode entrar quando ele permitir. Então, vocês imaginem o que era, né? Então, sendo um rei absolutista, ele confiscava a propriedade das pessoas. Então, é uma primeira garantia, né? Isso aqui é só um exemplo, tá? A Magna Carta tem cerca de 65 pontos. Todos vão nesse enredo, né? De não taxar abusivamente, não tomar a herança das pessoas, proteger o direito das viúvas e assim por diante. E o outro ponto da Magna Carta que eu queria destacar é o 48. O 48, pessoal, é um dos aspectos mais importantes, porque ele está até hoje na nossa Constituição, artigo 5º, inciso 54. Quem gostaria de ler para a gente? Ninguém poderá ser detido, preso ou desguardado por seus direitos, costumes e liberdades, senão em virtude de julgamento de seus pares, segundo as leis do país. Ou seja, essa é a cláusula que a gente chama de devido processo legal. Ou como ficou conhecido na expressão em inglês, do process of law. Ou seja, o rei não pode simplesmente e arbitrariamente prender uma pessoa e deixá-la para ser julgado pela justiça do rei. E vamos lembrar aqui que o direito inglês ele tinha dois braços, né, de jurisdição, que era a equity e o common law. Então, o que se reivindicava aí? Que a pessoa fosse presa e julgada pelos seus pares, ou seja, pela lei da terra, law of the land. E a partir daí se começou a criar, né, essa ideia do direito comum dos ingleses, da jurisdição comum, daquela jurisdição do condado, né, aquela jurisdição da terra e não a jurisdição do rei. Então, essa cláusula ela está até hoje nas constituições conhecida como devido processo legal. É você ter o direito de, ao ser preso e acusado, ter um julgamento o quê? Justo. Né? Então, vocês perceberem como é uma cláusula antiga. E além digamos assim, desse exemplo da Magna Carta, como sendo a primeira manifestação desse ciclo longo do constitucionalismo inglês, essa Magna Carta ela vai ser reavivada e jurada novamente já no século XVII, dentro dos processos das revoluções inglesas. Então, em 1628, ela é novamente colocada a juramento através de um documento chamado Petição de Direitos. Em seguida, como um novo ciclo do constitucionalismo, em 1679, é concedida a Lei do Habeas Corpus, que até hoje nós usamos. Né? E, finalmente, depois da Revolução Gloriosa, em 1689, a Carta de Direitos. E o que é interessante a gente notar é que nesse ciclo longo do constitucionalismo inglês, primeiro era um constitucionalismo de classe. E ao longo dos séculos,
esse direito comum realmente foi se tornando o direito de todos os ingleses. Mas até esse momento, dos 700, era um direito constitucional de classe. E até hoje é assim, né? É claro que existe um temperamento do poder real pelo parlamento, que é a supremacia do direito do parlamento sobre a vontade do rei, é o que a gente chama, inclusive hoje ainda, de rule of law, que a gente traduz como Estado de Direito, mas não é uma boa tradução, mas seria um império do direito, ou seja, é o temperamento do poder do rei pelo que diz o parlamento, mas até hoje o direito inglês, se a gente reparar o modo como esse parlamento é dividido entre Câmara dos Lordes e dos Comuns, ainda é uma tradição constitucional marcada por essa diferença de classe. Né, pessoal? Vocês percebem? Concordam? Sim? Então, esse é o ciclo longo que o colega me perguntou, e o constitucionalismo inglês. Você percebe como ele sai do modelo ideal? Porque ele não é escrito numa carta única, ele não vem numa declaração padrão de um momento de um determinado momento de reivindicação, e sim ele é um processo histórico de decantação e de reavivamento de conquistas anteriores. Tá bem? Podemos seguir, pessoal? Sim. Então a gente vai para o segundo modelo agora, que é o chamado modelo individualista. Mas encara individualismo como direito individual, como sendo um contraponto do coletivo, do absoluto. Tá? Aqui não é o individualista aquele sujeito que chega com lanche da turma e não reparte com ninguém. Poxa, esse sujeito é muito individualista. Não, não é, tá, pessoal? Aqui é o individualismo no sentido liberal individualista clássico. Né? Aquela teoria política, filosófica que surge em contraposição ao absolutismo monárquico, e aqui no modelo francês, na sua expressão mais revolucionária. Enquanto o constitucionalismo inglês foi se decantando século a século, e o rei ia jurando, por favor, preserve minha cabeça, eu não vou fazer nada de mal, vou dar direitos, olha aqui, vou jurar de novo a Magna Carta, eu vou só enfeitar aqui como chefe de Estado, mas por favor me preserve, e está lá até hoje o rei Carlos III, né? No caso do constitucionalismo francês, não foi bem assim que funcionou. Né? A sorte do Luís XVI foi outra. Então, é um modelo de constitucionalismo de ruptura revolucionária. Então, qual é a característica que nós temos aqui? É a característica da invocação de algo que se tornou muito caro para a doutrina da teoria da Constituição, que é o poder constituinte. Então, no nosso próximo slide tem um dos artigos mais importantes da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que é o documento marco do processo revolucionário francês, que é o artigo 16. Quem gostaria de ler para a gente? A sociedade inclui a soberania do direito e estabelece os poderes na Constituição. Então, se considera que essa é a primeira utilização moderna do termo Constituição, né? No sentido que a gente quer empregar hoje, né? Respondendo aquela pergunta do constitucionalismo antigo. Então, para que um Estado tenha Constituição, o que ele precisa ter, pessoal, à luz do 16? E separação dos poderes, perceberam? Então, tem a Declaração dos Direitos Naturais, e aí, para o constitucionalismo francês, a gente fala não só em liberdade, mas também fala, sobretudo, em igualdade. E o mecanismo de limitação dos poderes que eles consideram aí, em primeiro lugar, qual é? Da separação dos poderes, que nasce através de um livro e de uma ideia muito famosa do Montesquieu, que não era um democrata, que não era um republicano, era um nobre, mas que escreveu um livro fundamental para, através de um estudo comparado, demonstrar que se houvesse uma separação entre as funções do Estado, melhor dizendo, entre as funções
de governo entre legislar, executar e julgar, a governança, o governo seria mais eficiente. Ele não era um republicano, mas ele tinha, né, esse modelo como um modelo de eficiência do governo. Então percebam aí que aqui nós estamos diante de um dispositivo, né, da Declaração de 1789, que meio que consagra essas ideias de um constitucionalismo moderno. Tá bem? Então, a ideia do poder constituinte como poder de cultura e a ideia de Constituição como tendo garantia de direitos e de mecanismos de limitação do poder. Só que, além disso, né, a gente pode colocar mais duas palavras muito importantes dentro do constitucionalismo francês, que é a ideia de nação e a ideia de contrato social. Tá? Alguém já teve a oportunidade de passar por esse termo chamado contrato social? O que é o contrato social? Se for o contrato social do professor, ele já... Sim, é ele mesmo. O contrato social ele vem dos contratualistas, né? Que estabelece aquela função que, logo quando nós nascemos, nós já temos uma espécie de contrato como Estado. Um contrato que ele não é físico. Então, os contratualistas vão defender cada um com o seu aspecto diferenciado, sopro. Em síntese, é um pacto entre governantes e governados para melhor servir aos governados. Né? Então, a ideia de Constituição também vem com esse substrato filosófico do Rousseau, de haver um contrato social pós-revolucionário. E a outra ideia é a ideia de uma entidade chamada nação. O que é a nação, pessoal? O que é a nação? Nação nos remete para uma ideia de uma história comum, né? De uma ancestralidade, vínculos de sangue, identidade religiosa, língua comum. Era assim na França em 1789? Alguém já se perguntou por que aquele hino da França, que é um hino assustador, né? Parece que a gente está vendo o pessoal invadindo a Bastilha. Por que aquele hino se chama Marseillaise? Chama o quê? Marseillaise. Porque vem de uma região da França chamada Marselha. Então, naquele período, né, no final dos 700, a Europa, gente, não geograficamente falando, o que ela é hoje. Ela era um pontilhado de reinos, condados, ducados, baronatos. Vamos lembrar que a gente está no finalzinho, né, de um longo processo medieval de fragmentação do território europeu. Então, o que se está vislumbrando aí? O nascimento de um Estado nacional. E para ter Estado nacional, é preciso o quê? Homogeneizar e artificializar as diferenças. Então, a França, que a gente conhece hoje como hexágono, né, que é uma região que todo mundo fala francês, que tem uma identidade cultural, que tem uma mesma tradição religiosa, na verdade, no século XVIII, era uma coxa de retalhos. E assim era na Itália, assim era na Espanha, que até hoje tem os movimentos separatistas, assim era na Alemanha. Portugal se resolveu mais cedo. Né? Então, essa identidade nacional também era algo muito forte nesse processo revolucionário, né? Evocar o poder constituinte como sendo o poder da nação. Por isso que um outro termo muito caro ao constitucionalismo, e que a gente vai repetir até hoje, é Assembleia Nacional Constituinte. Tá? Então, é uma outra herança, né, e que o Brasil também herdou isso, né, no pós-independência a gente teve que criar uma identidade nacional brasileira bem rápida para a gente se constituir como nação. Tá bem? Então, até aí tranquilo, minha gente? Sim. Podemos ir para o terceiro e último modelo? Sim. O terceiro e último modelo é o que o professor Canottillo chama de estadualista, que vem de um outro processo constitucional revolucionário, mas totalmente ímpar, porque ele
ele já não é mais europeu, ele é o continente americano. Então, os elementos desse movimento constitucionalista já são totalmente diferentes. Começa primeiro com uma expressão que eu acho muito interessante, que é nós o povo. Né? Nós o povo é a expressão que abre o texto da Constituição norte-americana de 1787 e que diz muito desse processo de independência. Então, vocês perceberam que aqui eles não invocam nação, apesar dos Estados Unidos, naquela época, serem muito alinhados e aliados da França. A ideia revolucionária ter vindo da França, eles não usam a ideia de nação, eles dizem nós o povo. E qual a diferença, pessoal, entre dizer nação e povo? Vocês conseguem imaginar por que povo é diferente de nação? Eu acho que nação é uma coisa mais nacional, no Brasil, né? E povo seria as pessoas estrangeiras que fazem parte do país? Eu não sei. A nação tem essa identidade meio cultural, para pertencimento histórico, a ter a cultura, a língua e a religião comuns, tem essa ideia de um passado comum. Ali a ideia de nós, o povo, é uma ideia de pessoas que migraram e se estabeleceram numa terra que não era sua, né? E vamos entender por quê, por conta de perseguição religiosa, né? Muitos deles eram dissidentes religiosos e o destino dos Estados Unidos, né? A ida para aquelas 13 ex-colônias era uma forma também de conquista de liberdade religiosa. Então, percebem que não tem esse vínculo comum, né? Começa essa ideia de não ter vínculo comum que os una à coroa inglesa. Então, essa é a mensagem. E se não há, o poder político vem desse povo. Né? E para isso, o pessoal trouxe para ilustrar dois dispositivos que fazem parte de um documento que antecede a Declaração de Independência dos Estados Unidos em mais ou menos um mês, que é de junho de 1776, que é a Declaração do Bom Povo da Virgínia. Né? Eu trouxe esse documento para ilustrar essa ideia do que significa povo e de mostrar que, mesmo antes do processo de independência e da Constituição de 1787, já havia esse sentimento de autodeterminação ali no território colonial que passou a ser o lar dessas pessoas. Então, quem gostaria de ler para a gente aqui o artigo 1º da Declaração do Bom Povo da Virgínia? Todos os homens nascem igualmente livres e independentes. Têm direitos certos, essenciais e naturais, dos quais não podem, por nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade. Tais são os direitos de gozar a vida e a liberdade, com o bem de adquirir e possuir propriedade, de procurar, obter a felicidade e a segurança. Então, vejam que, quanto a categorias de direitos, é muito parecido com as reivindicações da Revolução Francesa, né? A ideia do contrato que não pode transferir direitos que são inalienáveis, a vida, a liberdade, e tem um direito que é muito próprio desse processo constitucional inglês. Vocês identificaram no finalzinho? A busca da felicidade. Né? Eu acho muito interessante. Inclusive, tem hoje estudos constitucionais que colocam o direito à felicidade como um direito humano. Né? Então, isso vem desse processo de imigração forçada para obter liberdade religiosa, ou seja, um processo de busca da felicidade através de quê? Do estabelecimento de colônias, e agora desejam se tornar independentes, romper os laços com a metrópole. E o artigo 2º também é bem surpreendente. Quem gostaria de ler para a gente? Toda a autoridade pertence ao povo e, por consequência dela, se emana dos magistrados, são seus mandatários, seus servidores responsáveis perante qualquer tempo. Então, vocês veem aqui a
a coincidência com o que a gente tem na nossa Constituição até hoje, né? Todo o poder emana do povo, que será exercido através de seus representantes eleitos. Ou seja, aqui a gente tem mais de constitucionalismo norte-americano do que de constitucionalismo francês. Só que eu queria fazer uma nota aqui explicativa importante. A ideia de que todo o poder emana do povo não é originária ou original dos processos constitucionalistas dos 700. Tá bem? Vocês lembram que eu estava comentando que a Península Ibérica tinha muito a oferecer nesses estudos constitucionais? Pois então, a ideia de que o poder do rei é um poder popular vem desde o processo medieval de aclamação dos reis em Portugal e vem dessa tradição cristã-católica de entender que aonde há comunidade política, por direito natural existe poder. Qual é a grande diferença entre o pensamento ibérico, cristão-católico, que entendia que o poder, o direito natural era do povo, e o entendimento setecentista? É o fato de ter sido laicizado. Tá? Então, enquanto na Península Ibérica, Portugal e Espanha, teólogos dominicanos e jesuítas defendiam que o poder, como tudo que havia na Idade Média, vinha de Deus, só que esse poder era dado de Deus ao povo e o povo aclamava o seu rei, ou entregava para uma assembleia, para um senado. Para os setecentistas, revolucionários franceses e norte-americanos, esse poder não vinha de Deus, vinha dado por quê? Pela natureza. Tá? Então, a diferença é o processo de laicização e, como não podia deixar de ser no caso da Revolução Francesa, como se combatia os privilégios do clero, houve a ruptura com o pensamento da Igreja Católica. Mas essa ideia de que todo o poder emana do povo não é iluminista, pessoal. É uma ideia greco-romana, trabalhada na Idade Média por esse setor do pensamento cristão-católico e vem para o iluminismo racionalizado como sendo um poder emanado da natureza e não de Deus. Tá? Então, essa que é a grande diferença. Tá? Então, havia direito natural ao poder político? Sim, havia. Sempre se discutiu isso, né, nos textos antigos, medievais. Só que a grande diferença aqui nos processos revolucionários é que era laicizado e o que? Escrito em declarações de direitos. Tá bem? Então, a gente precisa ter bastante atenção em relação a isso. Então, a gente vai estudar autores em direito internacional público, como Francisco de Vitória e Francisco Soares, que defendiam essas ideias, né, de que o poder político era um poder de direito natural. E o Francisco Soares era tão perigoso, né, do ponto de vista de dizer que o poder era do povo, que o livro dele chegou a ser queimado e proibido na Inglaterra. E ele escreveu uma obra contra o juramento de vassalagem em relação ao rei Jaime I. O que ele dizia? Ele dizia que se o poder emana do povo e o povo entrega esse poder ao rei, o rei não pode governar a modo de um tirano. Então, os súditos podem reivindicar o poder para si, né? Ou seja, depor o rei tirano. E ele chega a um ponto, né, isso não é só ele, alguns autores dominicanos escrevem, uma teoria do tiranicídio. Ou seja, se chega a um ponto do tirano governar de uma tal maneira cruel, desumana em relação aos seus súditos, esse rei pode ser morto. Então, olha que livro perigoso para um rei absolutista. Então, obviamente que quase 150 anos da Revolução Francesa, esse livro foi banido. Né? Então, essa não é uma ideia francesa, é uma ideia ibérica. Tá bem, pessoal? Então, mas isso, é claro, a gente não vai ler nos livros de graduação. Eu demorei muito tempo para descobrir que eu estava sendo enganada. Só fui descobrir isso
no doutorado. Né? Então, queria que vocês refletissem, né, que muitas vezes o conhecimento vem empacotado e sempre a visão hegemônica, a visão dos vencedores. Claro que a Península Ibérica, nesse momento histórico, já não tinha a importância que teve no momento do quentismo. Mas o que é triste é encobrir que isso não é uma ideia puramente iluminista. Isso é uma ideia medievo-renascentista desse pessoal, da escola ibérica de Salamanca, Évora, Coimbra, que discutiam isso nas universidades naquela época. Tá bem? Ok, tudo bem? Posso voltar ali para as características dos Estados Unidos? Então, além dessa ideia de nós povo, né, outra ideia muito cara ao constitucionalismo norte-americano e que a gente também herdou é a ideia da Constituição como lei suprema. Então, não se queria reproduzir o modelo monárquico inglês quando houve a ruptura com a metrópole. Né? Então, a ideia de Constituição norte-americana é a ideia de um texto supremo que é, inclusive, acima, né, uma lei acima da lei do parlamento. E uma outra grande invenção do constitucionalismo norte-americano, por conta dessa supremacia e rigidez do texto constitucional, é o chamado controle de constitucionalidade, que eles chamam de judicial review. O que é o judicial review? É uma técnica de julgamento que confronta o texto da Constituição com o texto da lei. Se o texto da lei não é compatível, não é válido em face da Constituição, ele é declarado nulo. Tá? E quem é que faz esse papel? É a Suprema Corte Americana. Qual é o artigo da Constituição que está escrito? Não está escrito. Né? Então, essa ideia do Judicial Review nasce pouco depois da Constituição, através de um precedente chamado, que é o famoso, né, caso Marbury contra Madison, de 1803, que é o caso de um pobre diabo, né, de um infeliz, que é nomeado como juiz na transição para a presidência do Madison. E esse cargo era indicado e o Madison não gostava dele, ele era digamos assim, um opositor político. Então ele foi empossado, mas a carta de posse não chegou. Então ele recorreu a todas as instâncias, chegou à Suprema Corte, e é nesse primeiro caso que a Suprema Corte passa a dizer o que é a Constituição. Então, a partir daí, né, desse precedente, se tem a instauração do que a gente chama até hoje de controle de constitucionalidade, na sua modalidade de controle difuso. Tá? Então, isso é uma outra grande invenção do constitucionalismo norte-americano. Tá? E uma outra peculiaridade também é que a Constituição norte-americana de 1787, né, que nasceu depois que as 13 ex-colônias se tornaram independentes, começaram a se reunir nos congressos federalistas, até assinar o Pacto Federativo. Né? Então, até a primeira versão da Constituição de 1787 não havia declaração de direitos. Olha que interessante, né? Ia ser uma Constituição de quê? De limitação de poder político. Então, depois de muita discussão, né, se chegou ao acordo sobre quais seriam as 9 primeiras emendas da Constituição. E isso durou, essa discussão durou até 1791. Então, é um texto constitucional que, apesar de ser importantíssimo para a construção de outros movimentos constitucionais, influenciou muito a Constituição republicana brasileira, ela não veio na origem como uma declaração, um texto de declaração de direitos. Tá bem, pessoal? Até aí, tudo bem? Entendi? Então, até aqui são os modelos que o professor Conotilho traz. Mas eu queria, para a gente terminar, que horas são? Para a gente terminar, eu queria trazer
Só uma reflexão de que a história não acaba aqui, tá, pessoal? Aqui são os modelos do constitucionalismo do Estado moderno. E que, aparentemente, né, essa história poderia acabar em 1791, fechando o ciclo do constitucionalismo norte-americano. Só que a história constitucional continua, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso ao longo das aulas, no sentido de que o século XIX e o iniciozinho do século XX trouxe um outro movimento constitucional de questionamento desse modelo liberal individualista que veio nas constituições nascidas dos 700, que naquele momento histórico foram muito importantes, porque elas batiam de frente com o absolutismo monárquico, mas tinham uma visão que é liberal e individualista dos direitos fundamentais. Liberdade, igualdade, propriedade e segurança, sempre do ponto de vista individual. E como nós sabemos, no século XIX e início do século XX, começaram as críticas do marxismo e do socialismo. E a primeira grande crise constitucional que leva em consideração os aportes marxistas veio com a Comuna de Paris e a breve Constituição Francesa de 1848. É só no início do século XX, com a Constituição Mexicana de 1917 e com a Constituição Alemã de 1919, que os direitos sociais começam a entrar na Constituição. Né? Direitos sociais o quê? A educação, a seguridade social, ao trabalho. Né? Então, esse temperamento feito pela crítica socialista, modelo liberal individualista de Constituição, é mais um passo nessa história. Tá? E o outro grande momento é o do pós-Segunda Guerra Mundial, com as constituições do pós-guerra, como a Constituição Alemã de 1947, que institui pela primeira vez o princípio da dignidade da pessoa humana e abre o que os constitucionalistas chamam de neoconstitucionalismo, como sendo um resgate do justnaturalismo, ou de uma posição garantista da Constituição. Mais do que ter declarações de direitos, é necessário ter mecanismos de garantia da Constituição. Então, a Constituição de 88 está nesse viés do pós-Segunda Guerra Mundial, por ser uma Constituição garantista, por ser uma Constituição hiperextensa, por ser uma Constituição dirigista. Né? E, ao mesmo tempo, pessoal, para encerrar, também é uma nota importante, já nos anos de 2007, 2008, se abriu aqui na América Latina um novo ciclo de constitucionalismo. É o que a gente chama de novo constitucionalismo latino-americano ou constitucionalismo andino, tá? Que é marcado pelas constituições do Equador e da Bolívia. Tá? E qual era a grande característica? Além delas herdarem toda essa ideia do pós-Segunda Guerra, de serem neoconstitucionalistas, garantistas e superextensas, eram constituições que tinham como característica no Pacto Constituinte reconhecerem que o Estado é plurinacional. E sendo plurinacional significa que quem faz o Pacto Constituinte não é só a classe dominante, mas se reconhece ali como sendo o fundador do Estado equatoriano, do Estado boliviano, os povos indígenas e os afro-equatorianos e afro-bolivianos. Então, é um pacto plurinacional que foge aquele esquema que a gente estava comentando de uma Constituição, uma nacionalidade. Né? Então, é um movimento muito interessante que nasce com apoio teórico, mas sobretudo com movimentos sociais e que inspirou bastante a Europa. E que, infelizmente, hoje vive um momento de crise, né? Principalmente pelo que a gente está vendo em relação ao Equador. Mas eu não posso deixar de mencionar o Brasil como modelos constitucionais
que queriam ter uma cara latino-americana, para sair dessa nossa tradição de sempre invocar os modelos constitucionais inglês, francês e norte-americano. Tá bem, gente? Até que alguém quer perguntar alguma coisa. Professora? Sim. A senhora mencionou o que está acontecendo com o Equador. O que está acontecendo? É uma verdadeira crise institucional. Assim, a Constituição já virou letra morta. Alguns meses atrás houve um grande quebra-quebra nas ruas, assassinato de 2 pré-candidatos à eleição. Se continua fazendo exploração de riquezas minerais e terras indígenas sem custo prévio, apesar de ser uma Constituição tão avançada que prevê até direitos na natureza. Então, infelizmente, o ideal da Constituição equatoriana está ficando para trás, né, numa convulsão política muito séria. Então, até aí tudo certo, podemos concluir. Eu ainda não tenho uma lista de chamada definitiva, então hoje nós não vamos fazer chamada, mas a gente vai, assim que tiver a lista, começar a fazer a